Bom dia, bom dia. Pessoal, vamos dar início à nossa 8ª extraordinária. Secretária, inicie os trabalhos. Bom dia, agradeço a presença agradeço a presença de todos. Essa reunião ela foi marcada de forma extraordinária. O médico mandou. Para a gente aprovar o edital de chamamento público para as vagas do Conselho. E foi feito, esse edital foi desenvolvido pelo grupo de trabalho da Lenita, o Tid e o Xande, que era o grupo de trabalho para essa finalidade. Aí o Tid encaminhou para vocês isso no grupo, todos receberam, todos leram, e aí a intenção dessa reunião é colocar em aprovação para a gente dar continuidade aí no preenchimento das vagas. Só uma observação. Deixa eu falar, vocês querem o grupo? Esse edital, a ideia dele não é só o preenchimento de uma vaga. A gente quer fazer dele uma matriz para preenchimento tanto de uma vaga quanto para renovação dos membros do Conselho. Então a gente quer manter um documento padrão, né? Então, assim, alguém contestou aí do tamanho do edital, porque a finalidade é essa. Ele foi baseado na Lei 1771, no regimento. Foi levado em consideração também a Lei Orgânica do Município e também a questão da municipalidade do licenciamento ambiental. Então, a gente procurou amarrar todos esses temas para a elaboração do edital, porque, enfim, é o que a gente precisa daqui para frente, até para auxiliar a secretária nas deliberações, tanto do Conselho quanto da Secretaria, né? Então é isso. Tem uma observação, porque a pessoa que ele falou fui eu, né? Não, mas eu entendi. São 44 páginas para o preenchimento de uma vaga. Então, e agora você explicou aqui, né, Piada? O que eu sinto e li, assim, 44 páginas arrastado, redundante, prolixo muitas vezes. Por isso que foi passado para a plenária para fazer a análise. Então, eu tenho apontado o que eu observei. Tudo bem, eu entendo que isso é uma blindagem jurídica. Vocês estão fazendo esse tamanho de documento, é uma blindagem jurídica, mas também é uma blindagem para a população chegar. O cara vai ver 44 páginas, não vou nem escrever. Não tenho esse tempo. 42. Então eu não sei, tudo bem, 42. Não sei se isso faz muita diferença. Então, colocar de repente uma introdução que já diga quais documentos, papapá, ou isso vai sair num release para chamamento, onde a pessoa não precisa ler as 42 páginas para se inscrever. Deixa eu fazer uma observação com relação ao número de páginas. Quando eu entrei aqui no Conselho, todo mundo fala, a ata tem não sei quantas páginas, não pode ter mais. Eu não sou muito com relação ao número de páginas. Eu acho que o documento ele tem que ser preparado para abordar todo o assunto que for necessário. Então, assim, quando eu entrei aqui, todo mundo falava, a ata do Conselho tem 3, 4 páginas. Se tiver que ter 10 páginas, porque foram discutidos 10 assuntos e contemplam 10 páginas, o que não dá é para ser prolixo e isso. O antigo edital que a gente usou para a última seleção, ele era mais enxuto. Era um edital que até foi o doutor Alexandre que preparou e ele já tinha passado pelo MP. O que acontece e o que está sendo alterado também na nossa lei? Ele não traz alguns assuntos que são importantes, por exemplo, os documentos de habilitação com um pouco mais de descrição, a parte de recurso, quando a empresa... Aquele edital estava um pouco omisso. Então fica depois com a comissão para decidir esses assuntos. Eu acho que se você achar que tem algum assunto que é redundante, que está prolixo, acho que a gente pode enxugar, mas eu acho que também, assim, não é o edital que vai fazer com que uma associação, uma entidade deixe de participar do Conselho. Agora, o número de páginas é uma coisa que me incomoda só por conta disso. Todo mundo fala, Raquel, a ata tem que ter 2 páginas. A Dora tinha muito isso. Tem que ser 2 folhas. Gente, quem disse que tem que ser 2 folhas? Tem que ser o número de folhas que aborde todos os assuntos que foram discutidos na reunião. Claro, a gente tenta enxugar e colocar as coisas mais importantes. Mas é só isso. Eu acho que, assim, se o edital tiver prolixo, se o edital tiver com
com dúvidas, acho que a gente pode acertar. Agora, só pelo tamanho, Ana, eu acho que assim, né, não é justificativa se ele estiver abordando todos os pontos relevantes. É isso. Posso fazer mais uma colocação? Eu até entendo essa questão, Ana, mas o que acontece? A gente vai ter que fazer dentro do Conselho deliberações técnicas. Então, edital por edital de 2 páginas, é fácil você nomear qualquer pessoa para participar do Conselho. Só que a gente precisa de deliberações técnicas, a gente precisa de ter dentro do Conselho multiconhecimentos. Por isso que a gente tem aqui educadores, a gente tem técnicos, a gente tem advogados, engenheiros, técnicos e tudo. Então, a gente precisa disso. Se você facilitar muito, eu acho que não é um chamativo para que a gente tenha um conselho com uma plenária com conhecimento. Você entendeu? Eu acho que quanto mais você, minha opinião, tá? Quanto mais você dificulta, mais você qualifica as pessoas que vão estar dentro do conselho. É a minha opinião. Eu tenho muito tempo de conselho, como o Mauro, o próprio Massa também. Não adianta a gente querer facilitar, porque essa facilitação a gente vai penar depois nas deliberações dentro da plenária. Então, é a minha opinião. Agora, é a plenária que decide. Eu queria fazer uma colocação. Para mim, achei muito bacana a conclusão desse documento, e não importa o número de páginas, eu vejo que tem uma abordagem grande com relação a isso. Eu acho que o que importa é o conteúdo, inclusive tem os anexos necessários, tem tudo está super explicado. Então, alguém que tenha interesse, ou uma instituição que realmente esteja habilitada e tenha interesse, ela vai ver que nessas 40 e pouco páginas, ela vai agradecer por estar lendo, tendo a oportunidade de ler um edital tão organizado e não ter dificuldade, entendeu? Agora, realmente tem que ter interesse, é o mínimo. A gente faz parte de um ambiente que segue algumas instruções, que são as leis, o regimento interno. Então, é necessário alguma conduta que a gente precisa seguir. Então, não é pelo volume, não é pelo tamanho da letra, não sei muito bem a fonte, se é Arial 12, se segue a norma ABNT, não me recordo disso. Eu acho que a gente comentou uma falha sobre isso. Mas a gente está falando sobre o conteúdo, entendeu? E o conteúdo realmente está impecável. Se você achar que está prolixo, é bem interessante que você faça as apontações, aliás, por isso que foi enviado antes, para que pudesse ser lido o documento com calma. Então, se você quiser apresentar onde que o documento está prolixo, eu acho bem bacana que a gente seja ainda melhor. Se você quiser apresentar, fica à vontade. Eu tenho ele, nos apontamentos do meu computador, que não está comigo nesse momento. Eu posso... a gente tem prazo. Eu já tinha esse aroma de que isso não seria mexido, porque afinal esse conselho ele está dessa forma já faz bastante tempo. Sei que mudou. Foi enviado com antecedência. Só para finalizar, então, por exemplo, o mesmo Tídio, o Massa, tal, que estão aqui há, sei lá, mais de uma década, né? 2 décadas já faz. Então, 2 décadas é uma maneira de refrescar e chamar outras pessoas e outras instituições interessadas, e não sempre as mesmas. Só acho que tem esse apontamento. Então, essa realmente, eu apontei ali, não trouxe porque já tinha esse aroma que não seria mexido de fato, mesmo porque não teve nenhuma outra colocação no grupo que realmente validasse o que eu disse de que estava extenso e prolixo. Tudo bem, entendo que você passa a ler as 42 páginas para poder ter alguém habilitado. Mesmo sendo extenso, a gente também teve saídas, inclusive Sabesp, enfim. Então eu não sei o quanto isso é eficiente. Falei porque a minha maneira de ser gosta de provocar e trazer coisas que acho que tem que mudar. Quanto a essa estabilidade do Conselho, ele é super criticado na sociedade, as pessoas falam realmente disso. Pô, mas sempre os mesmos, mas por que isso? Mas quando abre, nem preenche, a gente tem que ir atrás das entidades, viu, Ana? Porque no último a gente abriu e a gente teve que ficar insistindo para as entidades participarem. Agora, com relação a esse negócio como que eu diria, do conselho não deixar a participação, eu, pelo menos, assumi a secretaria em novembro, e o meu posicionamento foi sempre ouvir.
Tanto é que isso aqui, na última reunião, esse edital, foi feito um grupo de trabalho, foi por vocês, foi escolhido um grupo de trabalho, em que era o Xande, o Tid e a Lenita, e eles vieram com essa proposição de fazer essa extraordinária para aprovar esse edital. Meu entendimento, eu falo aqui, o meu entendimento era o quê? O grupo de trabalho tinha competência e poder para tocar o edital sem ter que submeter para aprovação da plenária. E aí eles entenderam que não, era melhor para dar essa abertura para a plenária querer se manifestar. Então, assim, eu só estou falando porque, assim, para mim, se foi estabelecido um grupo de trabalho, eles fizeram o trabalho, era isso aqui, isso aqui não era para mim, eu nem submeteria ao conselho, eu tocaria direto porque o conselho escolheu um grupo de trabalho para tocar. Aí eles entenderam prudente passar para o conselho, para que o conselho apontasse essas partes, se alguém quisesse fazer algum para não ter esse negócio de tô tocando, que eu não dou palavra para o conselho. Então, assim, é isso, eu até achei que era desnecessário, e aí a gente abriu uma extraordinária para aprovar por conta de dar conhecimento e assim, para deixar vocês falarem, porque o conhecimento ia ser dado de qualquer forma no grupo, mas assim, eles preferiram submeter novamente a aprovação de vocês no edital, um grupo que já estava escolhido pela própria plenária aí do Conselho. Você acredita, Ninha, que há prejuízo nessa forma de blindar o nosso Conselho, mesmo que a gente andou adiantando no grupo, todo edital, então foi feito de modo sereno, muito aberto, né? A gente colocou no grupo, teve tempo das pessoas questionar, apontar dedos, apontar defeitos, foi proposto isso no grupo, né? Algumas ressalvas, quem tivesse algumas ressalvas, para até ajudar o grupo de trabalho a elaborar esse trabalho. Né? Você acha que há algum prejuízo nessa forma de blindar a gente mesmo? Não a blindagem, o prejuízo que eu digo, não sei se ficou claro, eu vou redundar então. A sociedade, eu escuto isso como jornalista, pelo menos 22 vezes eu escutei. Pô, o conselho é blindado e tal, daí tem isso que a Raquel colocou. Que realmente se as pessoas não chegam, se a entidade não chega, e só fica reclamando, que também é um espaço que eu detesto. Isso não é do meu feitio, reclamar sem fazer. E dentro desse contexto, como ele está extenso, enfim, como eu já coloquei, o que eu sugiro é que tenha uma coisa reduzida para quem realmente quiser entrar no edital e pegar e ler tudo, mas isso ser amplamente divulgado em imprensa. Isso é fundamental, a divulgação. A gente divulgar de uma maneira que seja mais compacta. Eu tenho interesse, eu tenho habilidade, eu estou com vontade de atuar. E sabe o que eu acho? Eu acho que esse grupo de trabalho aí, depois eles vão receber a documentação, eles podem também, as pessoas que tiverem dúvidas com relação ao edital, né, fazer ou as impugnações ou os questionamentos, e aí manda e a gente vai resolvendo, vai respondendo. Eu acho que... O Mauro levantou a mão primeiro. Eu acho que o que pode fazer é fazer um release mesmo, mais curto do que está acontecendo e mandar para o edital, entendeu? Porque o edital é importante, o edital, dentro do que falou o Tino, é importante que seja também um filtro, para que a gente tenha gente com capacidade técnica aqui, primeiro. Segundo, quem tem interesse, ele vai lá e olha tudo e faz tudo e ponto final, não tem muito. Agora, da divulgação que a Ana fala, bom, vamos dar divulgação. Então faz um release curto, distribui bem e fala assim, tem que cumprir aquilo ali. Quem tem interesse, Ana, vai lá ler, vai preencher e não vai ficar fazendo onda, porque senão vira aquele problema, mas que a gente tem mesmo, que chega na hora, fica aquela correria atrás de quem vai ser do conselho. Mas, o Mauro, qual que é o problema? Nem a lei e nem o decreto que regulamenta o conselho, ele traz com relação a recurso, ele não traz com relação aos documentos de habilitação.
Então, assim, tem que ter em algum lugar estabelecido isso. Então, se a pessoa não concordar mas que não ela tá foi es- desclassificada, não tá estabelecido se não aí? tem na lei, então, não está no edital. Só avisa que está em tal lugar, isso aí. Completo. Tudo bem, a gente faz um release, aliás, como o próprio nome diz, a gente faz um release para a imprensa bem explicadinho. Isso. Eu me comprometo a fazer isso. Isso. Eu queria fazer um comentário rápido, pessoal, primeiro, em agradecer o grupo de trabalho que formou essa ideia de poder ajudar a secretária. Nós, inclusive, fazemos parte do grupo também de outros assuntos. E queria parabenizar pela iniciativa de vocês começarem a assumir essa bronca, porque existia um edital e a gente conseguiu colocar nesse edital preto no branco a norma, a lei, né, e as diretrizes como que deve ser seguida. Isso é muito importante, inclusive para quem quiser fazer a leitura do release, vai pegar A gente cita a página, exatamente né? A gente o que cita a página. precisa e como falar, peraí, como é que eu faço para participar? Isso. Como é que eu faço para entrar Vai com deixar. os documentos e o que eu não posso apresentar. Então, Uhum. o release é hoje, esse edital é hoje, muito mais do que o que era antes. Né? Então, eu quero parabenizar o grupo, inclusive eu estou fazendo parte de vocês com outras coisas, né, com os grupos, e a gente está aí. E você vê Dois. como que o grupo trabalha, né? Exato. Porque tá sempre discutindo aí. Exato, o meu celular não parava à noite. A Lenita gosta de ficar. Só sobra à noite, né? E aí eu queria comentar duas coisinhas. Como é que é a logística? Por exemplo, hoje você tem no artigo 14 a data que vai começar de tal a tal, né? E no artigo 59, se não me falha a memória, com relação ao desempate. No artigo 4º, no artigo, o item 4 do artigo 59, fala de desempate. Só isso. Então acho que eu li, não tem, além das 42 páginas, eu li isso 2 vezes. O texto é 20 páginas só, o restante são formulários de Você preenchimento. já cortou pela metade, Pois é, entendeu? então Olha que coisa interessante Pois de quem é. fez o dever de casa. Exato. Eu preciso, não tenho como deixar ouvir e não falar nada, Ana, com todo respeito a todas as suas colocações, diferente do que foi colocado, que você já ouviu 20 e poucas vezes sobre o assunto. Existe um detalhe que a gente está fazendo muita questão, inclusive por isso estamos aqui hoje, para ouvir as pessoas, porque conforme a presidente muito bem colocou, esse edital poderia ter sido liberado, publicado, sem quaisquer opiniões, porque nos foi dada a incumbência para isso. Agora, é muito esquisito que a gente escute, no momento que é um edital aberto à sociedade civil, dizer que são sempre os mesmos. O nosso município é muito pequeno e muito honra ter, por exemplo, o Massa aqui, que é um engenheiro extremamente qualificado, e não só qualificado, mas interessado e competente, e com habilidades, capacidade para estar aqui dentro desse conselho e discutir assuntos técnicos, assim como outras pessoas, não vou citar os demais, mas como o nome dele foi citado, eu queria agradecer, viu, Massa, porque realmente é uma honra tê-lo aqui, independente se ele está como a ETEC ou não, mas como morador, vizinho daqui na Granja Viana, é uma honra tê-lo aqui, uma pessoa tão interessada, tão capacitada, e em quaisquer reuniões que eu tenha participado com Massa, só honra tê-lo aqui. Então, para mim é um vício muito positivo e agradável, mais uma vez, ter a sua presença aqui, e eu espero que assim a gente possa poder continuar. Essa vaga é para a sociedade civil. As pessoas interessadas, elas precisam saber, no mínimo, ler e entender. Por exemplo, como Massa já fez uma leitura muito bem prévia, só tem 20 páginas com relação às leis. Os demais são formulários, são coisas que não são tão complexas assim. E está bem formatado, está muito bem organizado e está de fácil leitura. Tá? Era isso que eu queria falar. Só uma coisa, eu vou só Claro, depois da Darlene, eu vou depois de vocês. uma coisa chamada alternância, bom para a democracia, isso é fato. As pessoas precisam se interessar. Então,
eu só coloquei essa alternância de poder é bom para a democracia. Isso aqui é para a sociedade então, civil. Visão do meu ponto. O que é uma visão Claro, do ponto? claro, Ok. claro. Você pode ter a opinião que você quiser. Não, não Só estou dando uma coloco, opinião, com estou licença, falando com sobre o licença. edital. Dá licença, eu não estou dando quaisquer opiniões, eu estou citando o edital. Não, acho massa, o TID, e vejo, admiro e vejo o empenho. A questão é que a alternância é uma coisa que das 22 pessoas... Alternar por quem? Posso tentar falar? Claro. Obrigada, Lenita. O que eu ouço é, pô, assim, porque são sempre os mesmos e tal. Então eu sou representante da sociedade civil e só coloquei isso. Então não estou deixando de honrar quem está, mas a alternância é saudável para a democracia, isso é fato. Por quem? Alterna por quem? Por favor, me responda. Então, daí é uma coisa de discutir. Eu não sei falar isso sozinha, tenho ideias, mas não tenho uma coisa consolidada, porque isso para mim é uma questão de discussão. Alternar e para daqui a mais 2 anos a gente pode pensar nisso. Isso é uma coisa que eu acho que também o Massa já se colocou à disposição para a gente fazer um estudo com relação à lei. Porque a lei realmente tem alguns questionamentos do Ministério Público de algumas cadeiras que ela entende que não representam a sociedade civil como um todo. Eu acho que é imprescindível essa revisão. Claro que a lei tem todo o trâmite para ser aprovada, mas tem que partir daqui do Conselho. Eu acho que isso é importante. O Massa já tinha se prontificado a fazer, acho que tem que ser criado um outro grupo, porque a lei, querendo ou não, ela é de 2013. Ela não é tão antiga, o regimento foi o ano passado publicado, mas o regimento. Só que tem muitas falhas, muitas lacunas, algumas são questionadas pelo MP com relação às cadeiras marcadas, e eu acho que tem que fazer isso. Agora, a alternância, você viu na última reunião também, a gente deixou, o Conselho decidiu para ficar as cadeiras de uma forma mais ampla, sendo só representantes da sociedade civil. Eu acho que a gente está tentando, com o tempo, ajustar as situações. Ana, acho que sua opinião é importante. E eu acho que é mais importante ainda é o seu trabalho como jornalista na divulgação desse edital. Então, essa alternância só vai acontecer se vocês fizerem o papel de vocês, jornalistas. Entende? Agora, em relação às instituições, a minha vivência nesse conselho, a secretária já fez uma colocação e eu vou confirmar isso. Para a gente fazer a composição do conselho sempre foi muito difícil. Eu tenho que bater na porta das instituições para ver se eles querem participar. Não é porque não ficaram sabendo, eles estão sabendo. E às vezes até da secretaria. Exatamente, exatamente. Então é muito difícil, Ana, é muito difícil. Então assim, é muito fácil falar, uma instituição falar, mas não muda, não muda. Ele se candidata, ele se prontifica a ler um edital e indicar alguém para representar a instituição dele? Não. Só fazer Mas esse ano estamos mudando muitas coisas. Mas esse ano a gente está mudando. Então, isso, eu acho que a gente tem... Esse grupo, essa plenária, eu acho que a gente tem que deixar um legado. Primeiro de organização, que é a minha intuição. Meu intuito aqui é organizar o conselho. Eu já falei isso para a secretária. O meu intuito aqui é tentar organizar o conselho. Porque a minha vivência a cada nova gestão o conselho começa do zero. Você entendeu? E assim, e sem um rumo a ser tomado. Então, isso é muito difícil. Gente, você fica patinando. Eu acho que está muito redundante. O que a gente precisa mexer é a cabeça e a perspectiva de toda a sociedade. Porque a questão é que o meio ambiente, quem é independente, é quem é apaixonado pelo meio ambiente, e está difícil. Eu tenho acompanhado tudo e acompanhando, você não sabe, a gente acompanha as audiências na Câmara Municipal, os conselhos, a sociedade em si não quer saber de bolufas nenhuma. Aninha. Eu chego a ficar triste quando a gente vai numa audiência pública da saúde, onde é a questão mais defasada que tem na cidade de Cotia, e 2 ou 3 os mesmos de sempre que estão argumentando, chorando, criticando. Cara, então é um grupo que minimamente está tentando fazer diferente, que já é difícil. Às vezes a gente não dá cola nos nossos próprios companheiros que minimamente estão tentando aí sacudir a cidade. Né? Então, assim, eu acredito de verdade. Nós tivemos tempo hábil de fazer as colocações no grupo. Esse grupo, em nenhum momento, ele se negou a fazer uma abertura na discussão do edital. Né? Eu acho que a gente podia ter apontado
na construção de edital as coisas. Eu nem sabia do grupo de trabalho, evidentemente. Não, o Mas grupo de vamos trabalho ver. foi. Você veio na última reunião? Na última eu vi. Foi construído Então, aqui, foi vocês mesmos que Eu escolheram. já estava na Sabesp, então pra mim é muito. Não, já Não, foi. mas foi uma satisfação. Eu só queria. Ana, deixa eu te falar uma coisa. O que a gente precisa é exatamente o que você está fazendo agora. Mas a gente. Eu digo a gente agora, eu vou puxar a responsabilidade assim, para o conselho, para o município, como cidadã, para o país, enfim, para o meio ambiente que é o nosso conselho. O que a gente precisa é que realmente as pessoas participem, porque criticar é super fácil. Olhar esse papel e falar, mas que ridículo esse edital, tá vendo aqui? Tem um erro de português, tá vendo? Só que o fulano fez, tá vendo isso aqui? Isso aqui tá errado, mas pelo menos ele fez. A mesma coisa que você está fazendo a colocação super legal, eu também, infelizmente, ouvi. E para minha tristeza, eu acho que esse tipo de comentário me entristece muito, porque são pares, são pessoas que estão em outras instituições conosco. Você bem sabe que faço parte de várias instituições. Eu divulguei, olha gente, vai ter reunião dia tal. Essa reunião aqui, não é essas outras reuniões dos conselhos, do nosso conselho, ela é pública. Quantas pessoas da comunidade vêm? Nenhum. Pois bem, é pública. Eu mando, olha, eu posso falar de mim, agora não é uma opinião, estou relatando um fato. Eu posso falar de mim e das pessoas no meu entorno. Eu mando o edital no intuito delas participarem, delas se envolverem. É o problema do Semucan, do Tereza Maia, do Parque das Nascentes, da Raposo, tem uma série de problemas. Então, o que é bacana? Começa por mim, no meu entorno, eu semear uma coisa bacana, que é uma forma da gente mudar o mundo. Mando para o grupo tal, não vou citá-lo, mando para o grupo tal. A gente já tem você lá para nos representar. Foi uma resposta que eu tive, não estou de brincadeira. Mando para outro grupo. Gente, olha, uma oportunidade dessa instituição tal, é a segunda, né? Dessa instituição tal, agora, já que a documentação está certa, vocês fazerem parte. Eu não quero estar lá naquele... Eu ouvi. Eu não quero estar lá naquele conselho porque são sempre os mesmos. É tudo cadeira marcada. Eu não nasci vice-presidente do Conselho do Meio Ambiente. Eu não nasci rotariana. Eu ocupo... Tão pouco engenheira. Muito bem lembrado, né? Eu ocupo os cargos que hoje faço parte porque eu briguei por isso. Aliás, briguei não. Eu mostrei que eu era competente para isso, assim como você está sendo nas suas colocações. Só que o momento que está sendo feito, o que a gente vai fazer agora? É verdade. Entendeu? Mas como eu coloquei no grupo e não teve aderência, ninguém falou... Não, você mas não é precisa, você, não precisa, é você. É uma impressão só minha, mas numa próxima vez É eu vou você. ser mais ágil e vou colocar. Não, você E sabe. uma coisa que às vezes eu não concordo muito, por exemplo, o TID disponibiliza a ata para todo mundo falar, ninguém comenta. Aí a hora que chega aqui na reunião, fala, mas faltou isso, faltou aquilo. A ata é disponibilizada justamente para chegar aqui, o pessoal já fala, tá aprovado e não tem que mais mexer. Gente, A gente quer comentário. não só A gente a ata. quer comentário. É. Olha, o item tal, Tid, o item tal, Lenita, Oxande, vocês estão na comissão, Massa, olha, faz um arroba lá. Galera, escuta aqui, ó. Apareceu a palavra CNPJ 30 vezes nesse negócio. Vocês não estão sendo. Atrapalha. Pronto. Então, o que acontece? Eu tenho o entendimento que vocês estão sendo prolixos nessa colocação assim, assado, na habilitação, mas a gente tem que ser mais assertivo, senão não rola. Eu só quero fazer um comentário e aí vou dar a palavra para o doutor. Ana, Então, você se disse que não você se atentou na reunião Estou enxergando. em relação à formação do grupo. Nós temos a gravação que é disponibilizada para vocês. Nós temos a ata que é disponibilizada para vocês. Então, justificar que você não se atentou... Eu acabo escolhendo minhas lutas, Tid. Não, sim, eu só tô te Então, apontando. minha querida, então abre mão de vaga do conselho, porque a gente está aqui, a gente quer que participe, a gente está pedindo isso. Economiza. Pede aqui no vídeo que assim todo mundo... Você falou- Eu tô fazendo negócio da Sabesp, tô vendo no próprio... Sim, sim. Querendo legal, lembrar legal. dessa Eu tenho que investir
Todos estamos engajados. Ô, doutor, deixa o doutor Alexandre. A Darlene ia falar, né, Darlene? O meu bem rapidinho, é só para ver se tinha alguém da comunicação aqui, porque daí eles têm feito. Ó, tem aqui, vídeos, ó. né? Ela tem aqui, ó. A culpa é dela que não comunica. É só dentro do que foi falado de ampliar a divulgação. Eles têm feito os vídeos de forma muito dinâmica, né? Sim. Acho que tem ajudado bastante a população. Como não temos muitas mídias com periodicidade, como fala, eu esqueci a palavra, que é com frequência diária, o vídeo acho que tem ajudado bastante no formato que vocês têm feito. Então, se puder dizer, olha, como participar, como se inscrever, onde se atentar, A gente né? faz um roteirinho. Fazer um roteirinho, né? Sim, Pode deixar, a gente faz um. Ótimo. Boa, muito bom. Excelente a sua Sandra, colocação. doutor. Tem algumas questões de ordem aqui. Tô sem O first things first, né? Que é, a gente reclama de uma leitura de um edital e esquece que para ser conselheiro, minimamente a pessoa tem que conhecer a lei orgânica municipal, que é a Constituição do município. Ela tem que conhecer a lei 253 de 18, que determina atribuições e competências de cada uma das secretarias. Porque senão nós vamos entrar com um conselho que vai querer trazer à pauta questões que não são nem de atribuição e nem de competência desse conselho. A gente está reclamando de uma leitura de um edital de 40 páginas para pessoas que sequer tiveram oportunidade de ler a Constituição Federal. Eu não estou falando para ler a Bíblia, não. É o básico, mínimo, necessário para entender quais são as intervenções que são pertinentes desse fórum. Não que elas não possam ser discutidas. Segundo ponto, ninguém é obrigado a associar-se nem permanecer associado com ninguém. Você não consegue obrigar a pessoa. Então, se a pessoa não quer participar, é direito potestativo dela, não precisa nem de autorização. Olha, me autoriza a sair? Não, ela pega a porta e sai. Então, a gente tem algumas questões aqui de ordem que nós estamos trazendo para esse conselho. Eu já venho assistindo isso, né, de uma forma, né, que nós estamos trazendo um monte de discussão, que você está tratando questão da Sabesp, que é uma empresa particular, privada, que foi, né, recentemente, né, tirada do rol de estatal, e que é mesmo, nós vamos ter um grupo da Enel, nós vamos ter um grupo da Enob, nós vamos ter um... Então, assim, a gente está hoje trazendo discussões para cá, e uma delas é a questão da atribuição e competência privativa, que é da Câmara dos Vereadores, que a gente aqui não legisla nada. Foram eleitos vereadores, né, Ale, nesse município, que tem a representação da população para legislar no município. Aqui não sai lei. Mas pressiona. Então, não, pressiona, ok, mas a questão maior, a gente tem que ter... Esse é um outro ponto que é de ordem também. Isso aqui não é um foro político. Não é. É por isso que a gente tem renúncias de pessoas que estão saindo candidatas, a deputada Estela, Confiança, porque não se discute política aqui. O dia que você trouxer uma discussão que é política aqui, não vai ser tratada. Questão de ordem, não é aqui. Quer fazer uma manifestação, um bloco, né, Ale, trazer uma turma, mas não é aqui. Isso aqui não tem discussão político-partidária, ao contrário, tem vedação. Então a gente só precisa ter, né, e o Tid colocou bem, né, cara, eu vejo isso no Tid e ele martela isso, né, que o Massa também, a Lenita. Cara, a gente precisa a gente não precisa de recursos humanos, a gente precisa de humanos com recursos. Qual é a contribuição efetiva que você pode dar aqui? Na prática, cara, é multidisciplinar. Cooperativa de lixo importantíssima pra gente aqui, cara. Traz uma realidade que a gente tem que saber o dia a dia dele lá, que a gente precisa ouvir ele falar. E o Ed precisa saber a Constituição inteira? Não, mas a questão maior Ele tem outras habilidades. Mas né, o que... Alexandre? Deixa eu só concluir a questão que eu acho que é importante. Eu só estou trazendo questões de ordem para, mais uma vez, na mesma linha do Massa, agradecer o trabalho de vocês, está fantástico. E da mesma forma, a gente vai estar sujeito ao escrutínio dessa questão de impugnação. A hora que sair a publicação, se alguém se sentir prejudicado, né, por qualquer razão, vai poder apresentar uma impugnação ao edital. Ana, eu só queria aproveitar os comentários
do Alexandre, eu queria te falar uma coisa. Eu briguei pela sua vaga aqui e briguei de verdade, ainda que você não estivesse presente. Eu, Lenita, briguei pela sua vaga e o Xande sabe disso e aqueles que estavam naquele dia sabem disso. Por quê? Exatamente pelo seu conhecimento. Conforme Alexandre falou, cada um com seu conhecimento agrega que isso aqui é multidisciplinar. Apenas o que nós fizemos o comentário é que o tempo, o timing, existe um cronograma a ser cumprido e quando os documentos são compartilhados no grupo, o objetivo é adiantar a leitura para que se os comentários, que caso hajam alguns comentários, meus comentários são sempre crase, né, Tide? Alguma coisinha assim, mais simplória que a gente observa, mas exatamente para que as pessoas façam os comentários, para que as pessoas mostrem respeito e interesse pelo trabalho do outro e façam comentário ali. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, olha, não trouxe meu computador. O que eu vou dizer para você? Meus sentimentos. A gente quer uma coisa só minha. Mas não pode, mas os sentimentos nossos são nossos. Nós estamos falando do documento. Existe uma diferença. Não, nós estamos falando do documento. Entendeu? Isso precisa muito ficar muito claro no grupo. Quando nós colocamos as discussões, nós estamos falando sobre o documento, sobre a situação. Nós não estamos aqui para falar das pessoas. Das pessoas a gente só tem a agradecer, mas do documento. Eu acho que isso é muito importante que isso seja lembrado sempre. Por mais que a gente teve respaldo de todo o conselho, e foi tirado esse grupo aqui dentro do conselho, a última publicação do edital do Conselho TID foi no dia 14 do grupo. Isso aí. A minha respondeu aqui, ó. Você fez um questionamento aqui. E não andou. Hoje nós estamos no dia 21. E hoje até o aniversário da minha mãe. Parabéns. Mas a gente tem que até de apontar algumas. A última vez que o companheiro colocou no grupo. Eu acho que a gente poderia ter feito apontamento e falar, eu acho que não é esse caminho. Né? Eu acho que hoje a gente está aqui para ser mais propositivo e, felizmente ou infelizmente, dar continuidade na questão. Se a gente tem, porventura, alguma divergência na questão do edital, né? Não são nem 20 páginas, são 19 páginas compreendendo para a gente. Olha, diminuiu mais um pouco ainda, pô, diminuiu. Daqui a pouco vai ser o release. Eu acho que quem tem interesse realmente na questão do edital, eles vão discutir 10, 15, 20, vai colocar o dedo, vai ler, vai fazer leitura, vai pontuar. E a gente precisa ser mais propositivo, time. Então vamos tocar. A doutora Sandra pediu a palavra. Não, eu acho, na minha ignorância, que eu falei que eu gosto de ser ignorante, né? Eu gosto de ser ignorante. Eu acho que assim, é válido, eu acho muito legal vocês terem aberto para a gente poder expor as coisas antes de aprovar efetivamente, achei muito interessante. E válido, né? Para a gente poder discutir outras coisas. Acho que a gente pode somar todas as ideias, em vez de só ficar, né? Claro. Então vamos fazer algo mais curtinho, um resumo, né? Na minha ignorância, vamos lá, um resumo. Estou me colocando como qualquer outra pessoa que não entenda nada de leis, de nada. Então vamos lá, vamos colocar um resumo, naquele resumo um link para ir para as coisas mais diretas. Tá ótimo. Quem interessou vai ler as coisas mais diretas. Aí nós temos uma outra questão, eu tenho uma outra questão que é também bem básica. Se a gente fizer essa divulgação toda e a gente não ter nenhum retorno, aí vai lá o Tite bater na porta, mas mesmo assim o pessoal não quiser participar. O que acontece com o conselho? Fora atrás. Não, mas aí vai ter... Porque esse conselho é deliberativo, não é? Sim. E aí... Continua. O conselho ele tem que parar porque as pessoas não querem participar. Você entendeu o problema? Certo. A gente faz exatamente. Depois de tudo isso, é exatamente essa dando que se recebe, né? A gente faz tudo e aí não existe uma participação da comunidade. E sabe o que vai acontecer? A gente sabe que a comunidade está descrente. Por isso que a gente está querendo, de uma forma cada vez maior, deixar
a participação um pouco mais ampla, sem ter essas cadeiras marcadas. E aí vem, é que nem na última reunião ficou discutindo o negócio da agropecuária. É muito importante o pessoal que queira participar aqui. Tá aberto para eles também, entendeu? Ficou amplo, mas está aberto, não tem mais uma cadeira assim, destinada. E é isso. E mas eu acho que agora é difícil, na última eleição foi difícil, a de janeiro, eu já entrei com tendo que fazer a eleição aqui, foi difícil porque tem gente que não... E tem que ter regras. Tem que ter regras para qualquer um, porque a gente ouve, teve o Rotary que ficou fora. Essa VESP para mim foi um choque. Eles ficarem fora, porque, né? Essa é a conduta dessa VESP. É horrível, né? Não, o que eu tô falando assim, por exemplo, o Rotary chegou depois de um tempo e falava, mas a gente não ficou sabendo. Foi publicado, foi disponibilizado. Aí teve outro aqui que tá. Então, assim, eu acho que tem que ter regras. Aí, se por acaso eu não posso pegar e chamar aquela entidade que perdeu. Aí tem que republicar e chamar e seguir essas regras. A gente tem muita dificuldade de trabalhar com a lei e com o nosso regimento, porque tem essas lacunas, entendeu? Até mesmo na parte de fazer o desempate, como foi feito na última, que eu também achei que não foi justo, assim, né, hoje. Vencia pelo CNPJ mais antigo. Não tem cabimento. Então, assim, se tem 2 empates, tem uma entidade que é nova, o conselho decide qual vai ficar, traz aqui para a plenária, entendeu? Então, assim, são coisas que a gente está tentando melhorar, acho que vai melhorar. Se a gente não conseguir preencher essas cadeiras, o conselho continua. Quem nos cobra é o Ministério Público. O importante é que a gente tenha documentos comprobatórios. Então a gente mostra que fez edital, mostra que foi publicado na imprensa, nos veículos de comunicação, incansavelmente, veículo tal, veículo tal, veículo tal. Você tem uma forma de você argumentar. Agora você falar, olha, não fiz nada... Aí não, mas eu tenho documento. Eu estou me retirando. Você aprova? Deixando aprovado, já assinei. Eu queria só pedir quem puder permanecer, porque após essa discussão, brevemente vamos conversar também sobre o grupo de queimadas, quem puder colaborar. O Éder pediu a palavra. Aqui tem água e fogo. Água, fogo e ar. O ar, os elementos. Não, ela vai fazer. Quem foi aprovado? É terra. É uma conversa informal, é isso? É uma conversa informal. Informal. Ela vai reunir, ela vai aprovar. Do zodíaco, aqueles do signo de fogo. É isso? A gente pode. Vamos aproveitar que o Mauro está querendo se despedir. Podemos colocar em votação? Você subiu todas as escadas. Bem curtinha. Quanto à participação popular, que realmente me entristece, Xande, como a gente faz para poder divulgar isso? No site da Granja, quando tem post falando sobre chamamento do conselho, ele tem quase nada de engajamento, cai, as pessoas não se interessam. A gente vai fazer o release e mandar para todos. Que as pessoas se interessem por isso. Não, assim, mesmo, eu vejo também outras mídias, a gente já conversou sobre isso. Saiu o engajamento, saiu o conselho, você precisa se movimentar para exercer cidadania, não tem engajamento. Daí a gente vai falar de educação ambiental, daí vai falar de político menor de 7. Está com a solução aqui. Olha como é importante a educação ambiental no São tem um trabalho para fazer. A comunicação. Boa comunicação. O que acontece? O problema é a divulgação. Como estrategista, eu posso falar. A questão é, a divulgação ela não pode ser só passiva, vou publicar e esperar um engajamento, porque dependendo do determinado público, esse engajamento não acontece por um post e talvez não por um vídeo. Então precisa ter a divulgação ativa e passiva e a gente consegue desenhar isso junto dos materiais necessários para. Ok? Aí, referente ao vídeo, que vocês falaram, a gente manda o roteiro. O roteiro, ele é da demanda da equipe de criação. Então, o que eu preciso de vocês são 5 coisas. Eu preciso que me responda o que é, por quê, onde, quando, quem, como. Perfeito. Aí, o roteiro, criação vai dar andamento.
Perfeito, fazer perfeito, Então, assim, eu exatamente. preciso definir com vocês, Não. estrategicamente, quais materiais que vamos usar, onde vamos atacar, Manda, E o aí- quê, o quê, por quê, por quê, o quê, por quê, onde, deixa quando, quieto. quem. Quando, onde. Eu sei o básico do release, eu só quero que ela repita para eu escrever que a gente vai fazer isso agora. Por quê, por quê, quando, Você gosta, né, onde, Mal? quem, como. Ok. Tá bom? Perfeito. Esse coloca a observação pra gente conversar os materiais Perfeito. necessários. Perfeito. de Pode atitude deixar. pacífica. A gente ainda te manda Vamos hoje, hein? encaminhar, gente? Bora, vamos Vamos, votar, vamos. presidente, Bora. vamos votar. Olha, uma salva de palmas, Michel. secretário. E aí, Bom doutor dia, Michel? bom dia. Ô, Michel, bom Tô dia. até com medo de entrar aqui, que aqui não aqui é bravo. Nossa, não tá fácil não, hein? Aqui é bravo. Entra aqui, Aqui você eu vê. falei que eu falei, não, hoje é rapidinho. Uma mesa muito florida, isso também não. O Michel entra encostado na parede, é isso, melhor vira não. Ô, Michel, você tá senta aí. Vai botar em votação? Não. Vou colocar agora em votação. Senta aí um pouquinho. Deliberações. Então a gente pode, vamos colocar em votação o edital que foi o edital de chamamento público número 1 de 2026. Que concorda a permanência como estão. É isso. Eu acredito que aqui está um por entidade, né? Tem. Né? Tem. Alguém Os que concordam permanência nessa como estão. comissão. Perfeito. Então, aprovado o edital de chamamento público 1 de 2026. Agora, a turminha, o grupinho de trabalho vai dar continuidade. Trabalho nessa.